Bom dia, Olito Cepalini Voltarelli. Eu gostaria que os vereadores fossem tomando assento para a gente iniciar. Nosso secretário já se encontra na casa. Gostaria que o líder já tomasse seu assento. Líder, toma seu assento. Eu não sou o Pio, não, eu sou o Braço. Bom dia a todos. Saudamos os senhores vereadores aqui presentes. Primeiramente, Dr. Carlos Humberto Serafim, meu amigo Moacir Rubira, Olintinho Voltarelli, Ricardo Andrejucchi, minha amiga e companheira Magali Aparecida Selva Pinto, César Oliva, Tite Campanella, nosso líder do governo, e Eduardo Vidoschi, representado por Vanessa, assessora. Queremos também saudar o nosso secretário da Fazenda, senhor Jefferson Cirne da Costa, que é o nosso secretário municipal da Fazenda de São Caetano do Sul, e os demais secretários que estão aqui presentes, inclusive o secretário João Manuel da Costa Neto, secretário de Cultura. O senhor José está aí, o senhor José Antônio, que veio representar a Ana Paula. Então, não chegou ainda. Senhora Joelma Gomes, do Sindicef. Saudamos também e agradecemos ao público aqui presente. A Comissão Mista Permanente, criada pela Resolução número 998, de 20 de fevereiro de 2013, com base no parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição Federal e constituída pela Portaria número 10.611, de 7 de fevereiro de 2019, realiza, neste ato, audiência pública, conforme o artigo 9º, parágrafo 4º e artigo 48, parágrafo único, da Lei Complementar 101/00, Lei de Responsabilidade Fiscal, referente à avaliação da execução orçamentária e o cumprimento das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2018. Então, é com muito prazer que nós vamos passar a palavra ao senhor Jefferson Cirne da Costa, o nosso secretário da Fazenda. Muito bom dia a todas e todos. Quero iniciar agradecendo a Deus pela oportunidade de estar mais uma vez nessa casa, nesse dia chuvoso, dia que ele mandou água para refrescar e nós trazemos números para esquentar a nossa discussão. Quero cumprimentar a presidente da comissão, primeira oportunidade que eu tenho, agradecer pelo convite, dizer que com a mesma solicitude que atendemos nos 2 primeiros anos, na presidência anterior, colocamos inteiramente à disposição da comissão, dos pares, dos vereadores, enfim, para trazer os números, trazer os resultados e trazer as informações que estão ao nosso cargo. Quero agradecer os vereadores que estão aqui nominados, os representantes, agradecer ao prefeito Zé Aurico pela oportunidade de estar à frente desse trabalho, de ter conseguido trazer nesses 2 anos aqui notícias boas, notícias ruins, notícias que agradam, notícias que às vezes desagradam, mas números são números e a gente não tem como criar qualquer factório ou qualquer cenário, né? Ou ele é bom ou ele é ruim, e isso é inconteste. Agradecer a presença do secretário João, nosso parceiro de trabalho,
agradecer a presença da minha equipe, que está aqui, representada na Estefânia, nossa diretora de Economia e Finanças. Cumprimentar o Sindicato de Servidores, né? Temos conversado diuturnamente, né, João, em relação às pautas voltadas ao funcionalismo. Cumprimentar o público que nos prestigia, de novo nesse dia chuvoso, e a imprensa, de um modo muito especial. Importante fazer o recorte da pauta de hoje, né? Nós estamos aqui para falar de 2018, resultados de 2018, pauta 2018. É natural que nessa primeira audiência de cada ano, que surjam questões pertinentes ao próprio ano. Então, me recordo que em 2018 eu estava por aqui, no primeiro quadrimestre, apresentando 2017. As perguntas recaíam sobre questões que ainda viriam pelo exercício. Então, a gente não se esquiva de responder nada, como sempre assim fizemos. Aquelas respostas que eventualmente não temos de pronto, a gente, de praxe, encaminha para aqueles interessados, para a própria comissão, mas informo que o enfoque aqui hoje é o terceiro quadrimestre de 2018 e os seus resultados. Okay? Realizamos essa audiência em cumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal, está lá no seu artigo 9º, que nos meses de maio, setembro e fevereiro a gente comparece a essa casa para prestar conta do andamento fiscal, dos resultados de gestão fiscal, parciais ou totais, apresentados nos quadrimestres anteriores. E aqui iniciamos por um recorte na receita e na despesa. Okay? Primeiramente na receita, mostrando o comportamento nosso em relação ao previsto e em relação ao realizado. Quando olhamos a receita tributária, tivemos um resultado extremamente positivo. A previsão inicial era de 478 milhões, encerramos o exercício com 550 milhões arrecadados. Nós vamos explicar no slide seguinte a origem disso. Um destaque também para as transferências, para o serviço, para a receita de serviço, de 245 milhões para 253, e para transferências correntes, de 492 para 521 milhões. Resultados muito favoráveis, muito positivos. Na parte de capital, que são receitas que a gente precisa buscar de forma ativa, ou seja, assinatura de convênios, assinaturas de empréstimos, prevíamos uma maciça contratação de operações de crédito no início do exercício. Essas operações são tanto quanto burocráticas na sua tramitação, elas não se realizaram no exercício de 2018 e agora estão se realizando oficialmente no exercício de 2019. A gente pode, mais adiante, falar um pouco dessa previsão, mas eu gostaria de dar destaque aqui na receita tributária e nas transferências correntes. Conseguimos crescer a nossa receita tributária, que é a receita que o próprio município administra, e conseguimos melhorar a nossa participação na arrecadação que vem de outros órgãos de governo. Nesse slide a gente traz as principais receitas do município e o comportamento dessas receitas nos últimos 4 anos. Pois não? Esse número percentual é a participação dele em relação ao inicial. Então, se a gente pensar de 478 milhões inicial para 550 milhões, nós batemos a 115%, ou seja, excedemos em 15%. Okay? Sim. Isso, exatamente. Então, vis-a-vis previsto versus executado. Então, as outras receitas eram diminuição dentro da previsão. Nós tivemos, outro slide, nós tivemos uma... Parece que todas elas cresceram. Não. Se eu tivesse mantido a mesma receita, teríamos 100 por ordem de grandeza, ok? Obrigado. Voltando ao comparativo anual das principais receitas, aqui a gente tem o melhor resultado dos últimos 3 anos para ICMS. Nós ainda não chegamos ao ICMS de 2015, em que a gente arrecadou 347 milhões, mas conseguimos 331 milhões. É um dado extremamente positivo se observarmos que é a primeira vez que ele cresce desde 2016, né? Vira uma curva decrescente, a gente conseguiu inverter essa curva de decréscimo e tem
um aspecto aqui, que é o aspecto econômico. Quanto mais atividade econômica, mais ICMS é recolhido. Quanto mais ICMS é recolhido, maior a participação dos municípios. Mas tem também um trabalho feito desde 2017, que foi estruturação de equipe. Não existia equipe vocacionada para o ICMS, não existia. O ICMS do município não era acompanhado por equipe de fiscais. O prefeito de imediato autorizou a contratação dos auditores fiscais, a gente estruturou a equipe e passou a acompanhar de forma próxima a evolução desse índice, melhorou o nosso índice de participação, que vinha de uma queda de quase 10%, de 16 para 17, conseguimos reverter essa queda, e com a equipe a gente começa daqui para frente a experimentar números melhores de ICM. Eu tenho dúvida, acho que o ICM de 2019 vai ser melhor que o de 2018, e se não acontecer nenhuma catástrofe do ponto de vista macroeconômico, tende a ser um crescimento ano a ano na nossa principal fonte de arrecadação. IPTU mostra para nós também um ótimo resultado. Aqui tem a ver com uma política de revisão das isenções. A gente pode falar um pouco mais adiante sobre isso. Aqui tem a ver com a separação da taxa de lixo do carnê. O que a gente percebeu? Quando a gente separou a taxa de lixo, o carnê passa a chegar apenas com o IPTU, que houve uma melhora substancial no nível de adimplência desse imposto em 2018. Então, melhorou muito a qualidade arrecadatória do IPTU. Então, tem um mix aí de melhoria arrecadatória versus política de evasão, de combate à evasão e à elisão fiscal. O ISS-QN foi o melhor resultado nosso. O ISS é o imposto sobre serviço, também sem nenhuma medida de aumento ou de explosão nas alíquotas. A gente montou equipe para fiscalizar, passamos a atuar de forma eminentemente ativa na gestão desse tributo, que é o tributo que mais cresce no planeta, que é o tributo sobre a cadeia de serviços, por conta do segmento de serviços, o segmento que mais cresce na economia mundial. Isso se reflete na arrecadação dos municípios. Fizemos um trabalho muito importante de busca de segmentos que estavam sonegando de forma contumaz, e conseguimos aí saltar de 169 milhões em 2017 para 216 milhões. Nós aumentamos em 30% a arrecadação do ISS no único exercício. O Fundo de Participação dos Municípios também melhorou. Não é um imposto que é de gestão do município, é uma participação nossa no fundo de âmbito nacional, constituído pelo Imposto de Renda e pelo IPI, e que é redistribuído aos municípios, e uma parte dele aos estados, que é o FPE, o FPM vem para os municípios. Também teve uma melhoria importante na medida em que a gente teve um decréscimo dele. Nós arrecadamos 66 milhões em 16 e 64 milhões em 17. Revertemos a curva, conseguimos melhorar. O ITBI, confesso, foi uma grande surpresa para nós. O ITBI, para quem não sabe, é o imposto sobre transmissão de bens intervivos. É quando ocorre uma negociação de imóvel entre vivos e não por herança, né? Então, nós transacionamos algum imóvel, nós temos que recolher esse imposto que é de competência municipal, e nós saímos aí de um número de 20 para 27 milhões. De novo, é uma reversão de curva. Tivemos 30 milhões em 2015, caímos drasticamente em 16 e 17, conseguimos inverter a curva em 2018. Por último, a taxa de lixo, que sai de 41 milhões de reais em 2015, 44 milhões de reais em 2016, salta para 50 milhões e 900 em 2017 e estabiliza-se agora, inclusive reflexo da medida que foi aplicada na própria legislação, para 48.856. Então, chegamos ao número das principais receitas do município e o seu comportamento nos últimos 4 anos. Aqui está a evolução gráfica, né, deste movimento. E aqui nós vamos trazer a questão da despesa. Despesa 2018. A expectativa inicial de despesa era
idêntica à inicial do orçamento, que era por volta de 1,5 bi, mas ela atualizada ao final do exercício, a expectativa é de uma execução de despesa de até 1,6 bi. Nós executamos 1,3 bi. Aqui nós estamos trazendo a despesa da Prefeitura, da Câmara Municipal, do SAESA, da Universidade de São Caetano do Sul, de todas as fundações. É o valor consolidado da despesa. Então, o município de São Caetano despendeu, a termos empenhados, 1,338 no exercício de 2018. Liquidou, é uma segunda fase da despesa. A fase da liquidação é a fase em que a gente recebe a medição do serviço ou a nota fiscal do produto. Então, eu particularmente julgo como a melhor medida de aferição da despesa pública é a despesa efetivamente liquidada, porque ela está mais próxima da linha de consumo. A despesa empenhada, por exemplo, é quando eu contrato um determinado serviço e ele ainda não me entregou, ele já é empenhado. Contrato uma obra, ele ainda não executou a obra, ela já está empenhada, portanto ela já estaria pesando aqui na coluna da despesa empenhada. Quando a gente mede essa despesa, quando a gente recebe essa medição, ela passa para a fase de liquidação, aí a gente trata ela como uma despesa liquidada, que ela vai a 1.297 milhões. Do que foi liquidado, o que está pago, foi pago. No exercício foi 1.276 milhões, virando aí com um volume a pagar de 62 milhões de reais para 2019. Na parte de baixo do quadro está aqui o volume de repasses às nossas fundações, à nossa universidade e também ao Poder Legislativo, que totaliza pouco mais aí de 70 milhões de reais. Aqui alguns índices de gestão fiscal. Aqui. Nós chegamos aqui com o Poder Executivo, repito, Prefeitura, na parte de cima exclusivamente Poder Executivo, Prefeitura, SAESA, USCs, mais as fundações, com uma despesa de pessoal da ordem de 693 milhões, para uma receita líquida de 1.377, o que remete a um índice de 50,3% de pessoal. Lembrando que o limite prudencial da Lei de Responsabilidade é de 51,3% e que o limite máximo é de 54% no Poder Executivo. Na parte de baixo a gente tem o Poder Legislativo, que apresenta 37 milhões de despesa com pessoal, que para a mesma receita corrente líquida me apura ali um índice de 2,71% de comprometimento de pessoal sobre a égide da Lei de Responsabilidade. Aqui um quadro de aplicação de saúde, aproveitar para cumprimentar a doutora Regina que chegou. Ontem estive aqui para acompanhar a audiência de prestação de contas da saúde, esses números já haviam sido trazidos aqui pela doutora Regina, foram amplamente discutidos. A obrigação do município, por força da Constituição, é de aplicar 15%, nós encerramos aí com 30% de aplicação em saúde, mais que o dobro da nossa obrigação legal. No mesmo exercício a gente traz para a educação. A educação, por força do artigo 212 da Constituição de 88, nós temos que aplicar minimamente 25% de alguns impostos em educação. Nós encerramos o exercício de 2018 aplicando 27,88%. E quanto é que ficou inscrito em restos a pagar, ok? Ainda do exercício de 2018. O que significa esse slide? Esse slide significa que nós abrimos o exercício de 2018 com débitos, ok, de exercícios anteriores da ordem de 124 milhões de reais. Durante o exercício de 2018, quitamos mais de 75 milhões de reais, cancelamos quase 11 milhões de reais, 10.817, e ainda restou esse saldo de 38 milhões e meio, que são dívidas de 2017 em diante,
e que restavam ao final de 2019. Bom a gente explicar. São dívidas que foram assumidas por nós, são objeto de negociações, de composições, inclusive do ponto de vista contratual. Está tudo devidamente administrado, a gente vem pagando com todos os nossos acordos celebrados lá por início do exercício de forma pontual, e na medida em que o exercício de 2019 for se consumindo, esse estoque vai baixando na forma como foi originalmente compactuado. Então, dos 124 milhões que iniciamos em 2018, resta ainda 38 milhões de reais a pagar. Aqui o fluxo financeiro do exercício é um raio-x do caixa, para trazer para uma linguagem mais simples. Estamos falando aqui do demonstrativo consolidado, portanto ele traz a administração direta e indireta. Nós começamos com 150 milhões em caixa, arrecadamos aí 1.384, transferimos na ótica das indiretas, recebendo essas transferências da ordem de 70 milhões de reais, pagamos em empenhos 1.276, pagamos em restos a pagar 75 milhões, que é o número que a gente apresentou na tela anterior. O Poder Executivo encaminhou 70 milhões de reais às indiretas e ao Poder Legislativo, e um resultado extra-orçamentário de 1.845.000, só explicar o que é esse extra-orçamentário, são termos muito técnicos, e eu peço licença para ir tentando transferir isso para uma linguagem mais amistosa. Resultado extra-orçamentário é dinheiro que não pertence ao poder público. Vou exemplificar. Quando a gente retém o INSS da folha dos nossos funcionários, então quando o funcionário tem lá descontado 8%, 9%, 11% do seu INSS, o empregador, no caso o poder público, retém esse dinheiro por um período, e na época de pagar o INSS, ele encaminha o recurso ao INSS. Esse volume, que é transitório no cofre do município, mas que não é dele, é chamado extra-orçamentário. Ele corre à margem do orçamento municipal. Ele não é nosso. Outro exemplo é o plano de saúde. O plano de saúde, o servidor colabora com uma parte, essa parte que a gente retém do salário é nosso por um período, ele é extra-orçamentário, e no período oportuno ele é encaminhado ao respectivo fornecedor. Pensões alimentícias, então são vários exemplos que a gente dá por força da Lei 4.320, de 64, a conotação, a classificação dele como extra-orçamentário. De modo que a gente encerra o exercício com 191 milhões em caixa, é o que está em caixa. É o que sobrou? Não, é o que está em caixa. Isso aqui está em caixa e temos ainda obrigações a pagar, a gente vai falar disso no slide mais adiante. É importante destacar que a gente começa o ano com 156 milhões e termina com 191. Estamos dizendo aqui de uma poupança da ordem de 35 milhões de reais em um único exercício. Aqui, resultado primário. Todas as vezes que eu passo aqui, faço questão de dizer o que é a importância do resultado primário para o contexto nacional e para o contexto municipal. É muito comum a gente ouvir no noticiário nacional o compromisso do governo federal com os superados primários. Importante ter bons superados primários, ou seja, o quanto eu consigo de economia para pagar a dívida, para serviço de dívida, para dívidas de longo prazo. Esse é um indicador estratégico, talvez, se não o mais, um dos mais importantes para a análise macroeconômica do desempenho federal do Brasil. Para o município, ele tem um sentido um pouco pequeno, tanto quanto reduzido, porque os municípios, via de regra, eles não dispõem de grandes endividamentos de longo prazo. Nós não temos dívida externa, pelo menos por enquanto. Nós não temos dívida interna que comprometa o dia a dia dos nossos serviços. Então, essa análise é feita por força da Lei de Responsabilidade Fiscal. Nós somos obrigados a apurar o que se chama de receita primária e despesa primária. O que é a receita primária?
tudo que nós arrecadamos menos juros. O município arrecada muito juro, porque ele tem dinheiro que fica todo dia aplicado em conta. Nós temos um volume de recursos durante todo o exercício que fica lá devidamente aplicado nas contas de aplicação do município, junto aos bancos, e esse dinheiro rende juros. Também, por força da Lei 4.320, eu sou obrigado a aplicar todos os recursos que não serão utilizados nos próximos 15 dias. Para quê? Para o dinheiro gerar dinheiro. No entanto, essa é uma receita que é chamada não primária. A receita de juros é não primária. Então, eu tiro ela do meu contexto para fins de superávit de resultado primário. E a despesa primária, a lógica é inversa. Quanto é que eu busquei no mercado financeiro? Quanto é que eu usei do mercado financeiro para fazer a minha despesa? Por exemplo, se eu fiz um empréstimo, se eu busquei lá um recurso no Avançar Cidades, que é um programa que a gente está participando, se eu peguei um empréstimo e paguei uma obra, essa despesa é uma despesa não primária. Por quê? Porque ela é uma despesa que não foi realizada com dinheiro nosso, foi realizada com recurso de ordem financeira, captado junto ao mercado. Então, para a gente ser bem simplista aqui na explicação, a receita versus a despesa primária do exercício, né? A receita primária de 1 bi 369 para a despesa primária de 1 bi 348, gerou para nós um superávit primário de quase 21 milhões de reais. Interessa isso para análise imediata do município, para falar se 2018 foi bom ou foi ruim? Não muito. É um indicador tanto quanto relativo. A explicação vem logo embaixo, sobre o conceito da medida, mas se a gente tivesse conseguido captar todos os empréstimos e tivesse gasto todos os empréstimos, certamente teríamos um déficit primário. Mas isso é ruim ou é bom? Depende. Teríamos gerado grandes obras e grandes investimentos no município. Essa é uma ótica positivista. Por outro lado, teríamos um déficit primário. Então, isso é, sob o aspecto econômico, não é muito favorável. Então, são nuances que a gente precisa colocar para mostrar que o número por si não quer dizer lá se foi bom ou se foi ruim, a depender da ótica em que está sendo avaliado. Para quem o município deve dívidas de longo prazo, formando aqui de forma muito clara, estamos com as contas religiosamente em dia, inclusive com as dívidas de longo prazo. O município tem um empréstimo, um reparcelamento de dívida com o INSS já de alguns anos, vem honrando religiosamente essas parcelas, e nós encerramos agora 2018 com um saldo ainda a pagar de 9.895. Tem uma outra dívida junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, também uma dívida antiga, que está com um saldo aí pequeno de R$181 mil. Precatórios alimentares. O que são os precatórios e o que são precatórios alimentares? Precatório é decisão judicial contra o poder público, já transitada em julgado, então não cabe mais ao município querer discutir, e que por força da Constituição, por sucessivas emendas, aí a última delas é a emenda 99 de 2017, nós fomos obrigados a recepcionar e pagar, sob pena de, inclusive, de acometimento de crime fiscal. Então é um assunto muito bem controlado e vigiado pelos órgãos de controle. Nós temos precatórios de ordem alimentar, que são os precatórios que têm natureza, via de regra, salarial. Então, são servidores municipais que ingressaram no poder público, lograram êxito lá atrás, e a gente vai mensalmente quitando com esses precatórios, e restou, portanto, um saldo de R$52 milhões, R$52.800, e o prazo conferido pela emenda 99, que é a emenda que cuida disso, é que todos os municípios do país quitem seus precatórios até 2024. Então, mensalmente a gente encaminha recurso para o Tribunal de Justiça e a gente vai saldando e continuar da forma como a gente vem mensalmente, religiosamente pagando. Em 2024 o município não tem mais nenhum débito de precatório. Tem um financiamento ativo, que foi captado na época via DAI, a época, agora Saesa, que é um programa de saneamento,
que tem um saldo ainda a pagar de 15 milhões e 700. Contratamos, aí sim, a primeira contratação de operação dessa gestão foi um programa de eficiência municipal, uma carta aprovada junto ao Banco do Brasil, foi a primeira lei de captação de operação passada nessa gestão, dentro desse colegiado legislativo. Nós buscamos 5 milhões de reais junto ao Banco do Brasil, executamos 4 milhões e 956. O que foi isso? Foi uma fração de um grande projeto de modernização administrativa que nós estamos tocando, ele está acontecendo. A Magali, que estava até outro dia lá trabalhando com a gente, participou de algumas rodadas de um pedaço deste projeto. Particularmente, muito orgulho de estar colaborando com isso. Esse primeiro 5 milhões foi para pagar fibra ótica. Se quiser transferir isso, transformar isso em serviço ao público, o Wi-Fi que está disponível aí em algumas praças e parques decorre diretamente desses 5 milhões. Mas o grande benefício para a máquina internamente é a possibilidade de fibrar aí mais de 180 prédios públicos. Com isso, botar o prontuário eletrônico que foi tão falado aqui ontem na audiência da saúde, conseguir reduzir lá o número que veio com muito destaque na data de ontem, reduzir aí uma fila de espera, uma demanda, né, que foi reduzida em 150 crianças na pediatria, por força de controle informatizado. Okay? Então, a gente não chegaria a sistemas sem construir a infraestrutura de comunicação. É um projeto de 14 milhões de reais na parte de infra. Desses 14, os primeiros 5 milhões passaram por essa operação de crédito do Banco do Brasil. Tem, por último, precatórios não alimentares, que são as mesmas decisões, mas que não decorrem de natureza salarial ou pessoal. Só que, via de regra, tem a ver com desapropriações que não foram entendidas como bem pagas à época, e aí aquele que foi desapropriado procurou a justiça e consegue uma decisão contra o município. Nós estamos falando aqui de quaisquer naturezas que não decorram de verba alimentar ou verba salarial, para ser bem simplista aqui no nosso exemplo. Precatórios não alimentares é o nosso maior componente de dívida, da ordem de 150 milhões de reais, e que também temos o prazo até 2024 para encaminhar a pagamento. Portanto, a dívida consolidada do município é de 235 milhões de reais para médio e longo prazo. Okay? Aqui uma demonstração da dívida versus o que eu tenho para pagar essa dívida. Vamos lá. A gente chama isso de resultado nominal. Também é uma matriz de ordem macroeconômica. Tem uma grande importância isso para a análise macroeconômica, para a análise de contexto de governos de Estado, governo de União e alguns grandes municípios do país que têm um grande endividamento. Vamos falar que isso aqui, tal qual o superávit primário, o Estado nominal também tem muito sentido, por exemplo, para a capital do Estado. Para nós ele tem a sua importância, mas é um pouco reduzida pelas peculiaridades que eu apresentei no slide adequado do resultado primário. Mas eu vou tentar passar esses números aqui de uma forma a demonstrar qual é o potencial financeiro do município, quanto eu tenho na mão hoje para pagar a minha dívida de longo prazo. Se a gente trouxer isso para um exemplo de uma ilustração doméstica, é o seguinte: eu tenho a minha casa financiada para pagá-la em 30 anos. Eu devo X para pagar em 30 anos. Quanto é que eu tenho em caixa hoje para quitar essa dívida? Então, é o dinheiro imediato versus dívida não imediata. Este é o sentido. Em 31 de dezembro de 2017, a nossa dívida consolidada, ou seja, tudo que eu tenho a pagar em médio e longo prazo, era de 185 milhões. E quanto é que eu tenho de disponibilidade, ou seja, de deduções de poder de fogo para pagar essa dívida? 95 milhões de reais. Tem muito sentido isso para o município? Talvez nem tanto, mas tem muita importância para a análise de um contexto de conjuntura federal, porque mostra a saúde do ente
de um poder de grande porte para médio e longo prazo, no contexto que você dizia. Esse número no governo federal é extremamente negativo, principalmente pelo déficit da Previdência, pelas questões que estão agora sendo muito pautadas pela imprensa. Mas quando a gente olha 2018, a gente sai de uma dívida de 185 para uma dívida de 235. O que mudou nessa dívida? Mudou a nossa operação de crédito do Banco do Brasil, de 5 milhões de reais, que foi apresentado no quadro anterior, como novidade. E chegaram aqui mais precatórios para serem pagos, decisões aí que estão chegando agora para 2019, decisões de 2013, 2014, que foram, o município recebeu a condenação lá e agora chegam para a gente incluir na conta para os anos seguintes. Então tivemos uma fração de 5 milhões e a diferença é basicamente precatória. No entanto, nosso poder de fogo de 95 milhões de reais subiu para 133 milhões de reais. Ou seja, melhorou o nosso poder de fogo, mas piorou também a nossa dívida por contas precatórias. Um pelo outro, o nosso cenário, a nossa dívida consolidada líquida, ou seja, quanto é que eu devo menos o meu poder de fogo, saiu de 89 milhões de reais em 2017 e foi para 101 milhões de reais em 2018. É o fim do mundo? Absolutamente. Tá? Há que se considerar outros componentes aí, que a gente inclusive vai passar nos slides seguintes. Significa que mais precatórios chegaram, basicamente. E que precisamos ficar sempre atentos à evolução desse indicador de médio e longo prazo. Okay? Prova disso é o slide seguinte. A dívida consolidada líquida do município é de 7,35%. O limite para endividamento de longo prazo é de 120%. Então a gente tem, num horizonte de 120%, 7,35%. Portanto, uma larga capacidade do município em fazer endividamento de longo prazo, sobretudo porque o endividamento de longo prazo é obrigatoriamente revertido, quando eu vou buscar empréstimos, para investimento. E investir no município significa movimentar a economia, gerar emprego e trazer mais arrecadação. Então, é uma análise que nos deixa um tanto quanto confortáveis em relação ao indicador que se apresenta no final do exercício e a larga margem aí que a gente ainda dispõe para realizar bons endividamentos de médio e longo prazo. Bom, aqui apenas um slide trazendo algumas medidas desde 2017, que chegaram a 2018. Não abrimos mão de contingenciamento, contingenciamos aí 26% do orçamento de 2017, contingenciamos 6% em 2018. O prefeito já anunciou mais um contingenciamento para 2019 de mais 6%. Austeridade fiscal, essa a temática, e equilíbrio das contas públicas. A gente pretende entregar o município, se Deus quiser, no final do ano que vem, com os seus indicadores fiscais na mais perfeita ordem, com boas notas de risco, com bons indicadores por parte dos órgãos que possam nos emprestar recurso, por parte dos órgãos que nos fiscalizam, pelo Tribunal de Contas, e não tem muito segredo, manter o ambiente de austeridade. Nós não vamos nos relaxar por conta dos bons resultados. Repactuação dos contratos de custeio, todos os contratos de custeio foram repactuados, absolutamente todos, e estamos com nova ordem para repactuar de novo em 2019, vamos trabalhar com isso. Para quem se lembra, a implantação da DESIF, uma medida nossa. O que é DESIF? Fiscalização de instituições financeiras, isso não existia. Chegamos, implantamos logo em maio de 2017, fiz questão de trazer aqui porque trouxe resultado, colaborou para aquele ISS que cresceu 30% em 2018. Passamos a fiscalizar de forma muito próxima o segmento bancário. Implantamos a nota especial para as escolas privadas, foi também um projeto muito exitoso da nossa parte, do ponto de vista arrecadatório, porque identificamos um segmento que estava com um volume muito baixo de arrecadação, implantamos uma medida específica para eles, elevamos a nossa arrecadação no segmento
e que inclusive nos permitiu baixar a alíquota do segmento na sequência. Então, uma medida de combate à evasão fiscal seguida de incentivo, baixando as alíquotas para 2019. Okay? Monitoramento do Simples Nacional, a gente passou a cruzar informações para a Receita Federal, identificar os núcleos de sonegação nesse segmento. Um recadastramento total que fizemos de autônomos e empresas, com isso a gente melhorou a qualidade do nosso cadastro, consequentemente a qualidade da cobrança, ampliação da fiscalização, a abertura dos PVFs, os procedimentos de fiscalização, a revisão do IPTU, que veio, todos estão sabendo, a gente está revisando, ainda estamos revisando todos os casos de isenção do IPTU, de novo, em busca de fraude, e não estamos fazendo nenhuma injustiça fiscal, nem legal com ninguém, e, inclusive, suscetíveis a erros, porque se algum erro volta, repactua, a gente atende, conversa, trata no processo legal e restabelece a ordem, mas o objetivo central era combater fraudes, e já detectamos um volume tanto quanto considerável. Adequamos a legislação do ISS, lançamos um programa de parcelamento em 2017, aprovamos anteontem, um programa para 2019, voltado para a área de serviço, e o envio de carta de cobrança. Né? Uma medida muito simples, a gente fechou o contrato com o correio, contratou uma gráfica e começou a mandar o boleto para a casa do devedor, boleto. Ao invés de mandar só a carta, manda o boleto. Não precisa comparecer, só paga o boleto. Então, o resultado foi extremamente positivo, a gente percebia que aquilo era por falta de uma medida mesmo de encontro, de buscar o contribuinte. Mandamos muitas cartas, conseguimos um resultado exitoso, se precisar a gente tem inclusive números disso. Bom, culminamos no seguinte resultado. Aqui sim, quanto ficou em caixa, quanto sobrou, qual é o superávit financeiro do município. Na parte de cima a gente traz o resultado financeiro do ano de 2018, olhando apenas o poder executivo na administração direta, ou seja, sem a ação técnica de fundações, no valor de R$44.300.000, que foi o resultado anunciado na semana passada pelo prefeito. Então, o que sobrou de superávit? R$44.300.000. Quando a gente inclui aqui a USCs, o SAES e as nossas fundações, o resultado vai para R$90 milhões de superávit ao final do exercício de 2018. Aqui apenas uma demonstração gráfica que mostra o comportamento do investimento de São Caetano desde 2008 com o recurso próprio. Nós tivemos aí, de 2008 a 2012, um volume tanto quanto expressivo de investimentos realizados na cidade com dinheiro próprio, com recursos que vêm de impostos, com recursos que vêm de transferências. Ele veio num comportamento tanto quanto favorável, ele acabou por ser drasticamente reduzido entre os exercícios de 2016 e 2017, ok? Conseguimos em 2018 melhorar, mesmo que timidamente, revertemos a curva e abrimos o exercício de 2019 e previsão já para 20, com volume previsto de investimento com tesouro, ou seja, não dependendo de ninguém, coerentes ou muito próximos aos que eram apresentados lá atrás. No meio disso aqui tem sucessivas crises econômicas, tá? É importante a gente dizer isso. Mas mesmo em meio às crises, significa o quê? Estamos retomando a nossa capacidade de investimento. Isso é importantíssimo para o município, porque, repito, investir, retomar investimento significa gerar emprego, gerar renda e gerar, inclusive, arrecadação decorrente dos recursos aplicados. Finalizando, trago aqui apenas um resumo desses investimentos realizados. Onde é que foi o dinheiro? O dinheiro foi aqui nessas obras que a gente lista, né? Foi recuperação do sistema viário, reforma do Vicente Bastos e do Padre Luiz Capra, das EMEIs Jacob Lorenzini, Helena Mussumessi,
Gastamos muito com a reforma do Hospital Albert Sabin, com o CISI, de Alma Castro, recuperações de sistema viário, inclusive foi noticiado aí mais de 70 mil metros de sistema viário recuperado, equipamentos médicos hospitalares, ambulâncias, o CAPS, a reforma do teatro, que foi consumida nesse período, a construção do centro de ginástica rítmica, que estava, a obra estava parada, a gente retomou e vem com muito sacrifício encaminhando essa obra e pretendemos entregar esse ano, a implantação de fibra ótica e ferrovia com recursos do Banco do Brasil e uma fração de BNDES. Portanto, 25 milhões de reais investidos em 2018. E o que está previsto em 2019, né? Eu não vou ler tudo isso aqui, mas, até porque o documento vai ser disponibilizado, mas tem aqui um volume muito alto de intervenções, contando com dinheiro do Tesouro, 50 milhões de Tesouro para fazer frente a essas despesas, e 57 milhões de reais de recursos externos para compor essa possibilidade de arrecadação. Estamos falando de 114 milhões de possibilidade de investimento para 2019. Queria só dar um destaque aqui para o Atende Fácil Saúde, que vem sendo falado há muito tempo, está licitando o projeto dele, e a gente já deixou recurso para ele no exercício de 2019. A questão da iluminação pública, né, a expectativa de trocar todo o estoque de iluminação do município por LED, ainda dentro desse exercício, e obras de grande impacto, são as obras voltadas à parte de saneamento, mobilidade, modal cicloviário, enfim, são questões muito grandes que estão aqui suportadas ou por recursos do Tesouro ou por recursos externos. Com isso eu me encerro, ok? Mais uma vez agradeço pela oportunidade e coloco à disposição aqui os esclarecimentos que forem demandados. Muito obrigado, presidente. Nós que agradecemos sua presença e sua disponibilidade. Antes da continuidade, eu queria saudar os vereadores Maurício Fernandes, Dr. Marcos Pontes, saudar também o vereador Marcel Munhoz, Caio Funaki, o nosso vereador Edson Parra, nosso vice-presidente dessa casa, doutora Regina Maura Zetone Crespan, nossa secretária municipal de saúde, que deu um show ontem na audiência dela, ficamos sabendo, e o vereador Bertan Figueiredo. Nós vamos abrir agora, primeiramente para os senhores vereadores, as perguntas, tá? Então a gente vai tentar se organizar. Quem dos senhores gostaria de fazer perguntas? Se a gente poder, então, César Oliva. Quem mais? Marcos Montes. Olintino. Quem mais? Marcel. Tite. Ricardo. Quem mais? Mais alguém para fazer pergunta? Eu vou chamar nessa ordem. Ok? Então vamos lá. César Oliva está com a palavra. Bom dia, presidente. Bom dia, secretário. Bom dia, colegas, público. Secretário, antes de começar parabenizando, mesmo como opositor ao atual governo, a gente sabe reconhecer um bom trabalho. Então, discordando de alguns pontos, algumas coisas pontuais, tenho gostado da sua atuação em frente à secretaria. Eu tenho algumas dúvidas e alguns pedidos para fazer, então vou tentar ser breve para que a gente possa caminhar. Primeiro, eu gostaria de saber o pacote de incentivo da General Motors. O que está sendo montado e se já foi entregue ou não. Segundo, no gabinete, eu estou tendo um termômetro de que as pessoas estão tendo uma melhora econômica e muitos estão querendo buscar o parcelamento de débito de IPTU com essa melhora da economia que está acontecendo. Existe uma previsão de um novo parcelamento entre esse ano e o ano que vem? Eu acho que seria muito bom para os municípios de São Caetano do Sul. Segundo, eu queria saber do senhor, tem uma legislação no município sobre a taxação para a despesa de cabeamento
para passar os cabos subterrâneos no bairro Cerâmica. Aquilo foi construído pela Solbloco, foi entregue para a prefeitura gerir, fazer a gestão daquilo, e nós temos uma legislação que cobra uma taxa administrativa mais cara, se não for da região, é do país, inviabilizando vários projetos para aquela região, tanto de segurança, quanto projeto para outras operadoras de telefone, internet. Foi feito no governo passado um rearranjo ali para se cobrar muito menos, e foi quando conseguiram passar os cabos lá, e hoje só tem acho que uma opção de operadora lá, porque foi feito um trabalho pontual. A própria associação de bairro lá tem um projeto interessantíssimo de segurança, mas inviabiliza. A taxa administrativa que a prefeitura nem construiu, inviabiliza os projetos para aquele local. Então, eu queria pedir depois para o senhor uma atenção para ver se a gente consegue readequar essa situação para o bairro Cerâmica. Outro ponto que eu gostaria de saber é quanto que foi gasto na reforma do Albert Sabin, porque já tinha os 3 milhões da USCS, e aqui eu vi que dentro dos últimos slides teve mais investimento além desses 3 milhões. Queria ter uma ideia aí de orçamento do que foi gasto e está sendo gasto no Albert Sabin. E por último, a gente teve um problema sério com a creche Zilda Anatel. Ela foi aí destelhada e está numa situação lá degradante, e existe uma subvenção para essa creche, porque ela não é exatamente da Prefeitura Municipal. Eu queria saber do senhor, juridicamente, se existiria alguma possibilidade de fazer uma subvenção de emergência, emergencial, para se passar algum recurso, a Prefeitura passar algum recurso para aquela creche de forma emergencial, para a correção dos problemas que tiveram lá. Obrigado. Vamos lá. Eu anotei, se alguma passar, você, por gentileza, me encontre. GM, vamos lá. Das questões que o senhor me passou, exceto o Albert Sabin, todas elas dizem respeito a 2019. Então, o que eu não tiver de informação aqui, eu me comprometo em encaminhar logo na sequência. Okay? Para quem acompanha o noticiário do final de janeiro, tivemos aí uma contundente ameaça da General Motors de deixar as plantas do Brasil, a planta São José dos Campos e a planta São Caetano do Sul. Me recordo que foi no sábado, vendo o Leandro aqui, inclusive falamos sobre isso no próprio sábado. Logo na terça, o prefeito estava numa reunião já em São José dos Campos, e dali em diante deflagramos uma mesa grande de negociação e de acomodação. O pleito da General Motors específico para São Caetano é incentivos em IPTU, isenção de IPTU para sua planta e isenção de ISSQN, de imposto sobre serviços, nas suas atividades e nas suas tomadas de serviço e eventualmente nas suas prestações de serviço. Além disso, uma redução do preço tarifário de água e esgoto que está sob gestão do SAESA. É uma mesa de negociação, isso não é fácil, isso não é amistoso, e a gente se desdobrou e está se desdobrando para tentar acomodar um número que os atenda e que não nos coloque sob o crivo da Lei de Responsabilidade Fiscal. Deixar de arrecadar IPTU e deixar de arrecadar ISS, se não compensado, é crime fiscal, é renúncia de receita. E de onde buscar esse dinheiro? Então, para cada centavo que é dado de isenção, nós temos que buscar imediatamente uma medida compensatória. Identificamos que a partir da isenção, a manutenção da planta aqui por mais 10 anos em atividade, pelo menos, e a ampliação das suas linhas de produção gerariam para o município um volume um tanto quanto positivo de ICMS. Vamos lá. Eu deixo de arrecadar IPTU e ISS e passo a receber um volume superior de ICMS. Confesso que não é uma medida muito fácil, uma conta muito fácil de ser fechada, porque
IPTU é meu, eu mando o carnê e o contribuinte paga. O ISS é meu, eu mando a guia, paga. O ICMS é recolhido do Estado. E cá entre nós, depende de uma conjuntura econômica para acontecer. IPTU, se tem a sua casa, se ela está de pé, você tem que pagar todo ano. O ICMS tem outros fatores envolvidos. Observamos que o governo do Estado caminhou na mesma linha agora, quando ele concedeu incentivo, para quem acompanhou, para o combustível da aviação civil. O secretário Henrique Meirelles anunciou, agora, final de janeiro e início de fevereiro, uma redução da alíquota de ICMS da aviação civil, do querosene da aviação civil, de modo a incentivar, e a justificativa, nós fomos buscar o projeto para ver como eles tinham feito, a justificativa é que o benefício indireto, o benefício arrecadatório decorrente da movimentação do segmento é bastante para comprovar e para justificar a nossa renúncia. Então, faz que nós estamos na definição jurídica do modelo. Definição jurídica para dar conforto e segurança. É óbvio, a determinação do prefeito foi de imediato, já no sábado. Não vamos evitar esforços para manter a planta aqui. Estamos trabalhando muito nesse sentido. Mas o momento agora é de definição jurídica. Okay? Refis para IPTU. Não teremos refis para IPTU, nem em 2019, nem em 2020, por uma razão muito objetiva. Não podemos fazer. Fizemos um refis de IPTU em 2017 e já recebemos algumas importantes notificações dos nossos órgãos de controle sobre potencial renúncia de arrecadação. Infelizmente, a gente tem várias amarras. É óbvio que o IPTU com desconto é bom para os dois lados, porque ele quita e eu passo a receber aquilo que eu não receberia. Mas os órgãos de controle não estão entendendo isso com muita tranquilidade. O que se tem? Se tem o seguinte: você tem a obrigação de cobrar, isso está escrito. Ok, executa e cobra. Isso está... a lei de responsabilidade fiscal é muito clara nisso. Eu não tenho direito de me esquivar da cobrança. Muito pelo contrário, eu tenho a obrigação de cobrar aquilo que é da minha competência. Para IPTU, não. Por que para ISSQN? Porque a gente conseguiu justificar, dentro da questão do ISSQN, que por força das mudanças de alíquota que a gente aplicou no final de 2017, e pelo aumento da fiscalização premente, nós constituímos muitos débitos, aliás, da nossa parte, muitos créditos de alguns segmentos, e que se tornam impagáveis, a ponto de inviabilizar os próprios empresários. Então, ali a gente conseguiu, da Procuradoria-Geral do Município, a segurança para avançar. Avançamos em ISS, mas não conseguimos em IPTU, infelizmente. E não é bom a gente criar ilusão em ninguém. A gente não vai realizar. Fibra ótica na cerâmica eu vou levar isso como dever de casa, porque confesso que eu não estou nem dentro deste tema. Enfim, não é o nosso... Sei que de inexistência de fibra, é importante ressaltar, nós deixamos não. Foi deixado em 2012 um volume de fibra ótica instalado e implantado no município, que foi descontinuado, a gente não conseguiu achar nada em 2017 e restabelecemos isso. Já botamos quase 200 quilômetros de fibra na cidade, que não passa por aquela região, evidentemente, ele passa pelos prédios públicos e por praças e parques. Okay? Mas eu levo como um dever para a gente voltar a falar. Albert Saber, a gente aplicou 3.700 até a última prévia que a gente tinha levantado, ele está computado ali. O número mais atual, eu consigo te passar, mas confesso que como a obra está em curso, isso muda, evidentemente, a todo tempo. E tem mais um volume disponível para esse ano para a gente concluir. Não, já computando, sim. Zilda Anatel, você pediu para me responder juridicamente, eu vou me esquivar de responder juridicamente, porque eu vou ter um problema com os meus colegas advogados por lá. Por conhecimento geral, nós não podemos colocar dinheiro público em instituições privadas sem um prévio consentimento e sem atender, de modo muito especial, a Lei Federal 13.019 de 2014. Então, não podemos colocar a bel prazer, não seria dessa forma. Pois bem, por uma coincidência, eu conversei ontem à noite com a professora Janice, que disse que estava
debruçada sobre este caso e que deve nos remeter ao encaminhamento. Nós estamos cuidando disso. Okay? Muito embora sendo um ambiente privado, a gente sabe, é notória a importância do serviço e, como poder público, nós não vamos esquivar como nos esquivamos de nada até agora. Então, eu sei que a professora Janice está cuidando disso, ela falou disso ontem à noite, e nos próximos dias a gente deve ter um encaminhamento sim. Ok? Acho que eu falei tudo? Ok. Próximo a perguntar, Dr. Marcos Pontes. Bom dia a todos, senhor presidente, secretário, vereadores. Em primeiro lugar, parabéns, secretário, pela explanação, e o que nos deixa muito orgulhoso, principalmente pelo superávit que foi anunciado, mais de 40 milhões, isso demonstra o trabalho em 2 anos, e não é fácil para quem pegou um déficit e depois terminar em dezembro com um superávit tamanho proporção. Isso, logicamente, foi explicado bem aqui, parabéns pelo aumento da arrecadação das escolas particulares, por outro lado, também diminuição da alíquota. Acho que isso é importante. Você demonstrar a efetividade da arrecadação, mas ao mesmo tempo poder dar benefícios. E nós sabemos que o país hoje, a previsão é de um crescimento máximo de 2,1%, 2%, em torno disso. E pelo que eu estou vendo, São Caetano do Sul está até superando isso. E é importante porque isso nos torna, pelo menos, praticamente a primeira cidade do país. E eu queria só fazer 3 perguntas breves, né? E, inclusive, eu quero parabenizar também pela explicação da despesa não primária, que foi interessante. Acho que foi muito bom, eu acabei entendendo agora que eu tinha uma dúvida. Obrigado pela explicação da primária e não primária. E eu queria saber o seguinte, eu estava olhando aqui, nós tivemos em 2015 uma arrecadação do ICMS que foi maior, depois decresceu em 2016, em 2017 e em 2018 subiu. Mas ainda está em torno de 15, 16 milhões abaixo. Eu queria saber se há uma previsão de conseguir aumentar essa arrecadação, talvez voltar naqueles níveis ou até maior. E outra pergunta é em relação aos precatórios. Não os que estão em trânsito julgado, se há logicamente, interesse em negociação e uma previsão disso, justamente, logicamente, para o município seria interessante fazer essa negociação. E se há também algum projeto, lógico, nós sabemos que a economia informal aumentou muito no país. E isso é normal em tempos de crise. E uma vez prevendo essa nova arrecadação, em termos de estímulos de projetos, de empregos formais, se há algum problema nesse sentido, porque nós sabemos que a contratação de carteira registrada é muito importante para o município. Vou pegar do fim para o começo, pode ser? Empregos formais. Sob a ótica fiscal, sob a ótica fazendária, emprego formal é através de investimento. Então, a retomada do investimento, a possibilidade, como nós vamos experimentar em 19 e 20 e anos seguintes, de retomar o investimento com recurso próprio, na veia remete a oportunidades novas de emprego. Fora isso, a Secretaria que cuida das questões de trabalho, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Inovação Tecnológica, ela tem realizado, inclusive foi noticiado recentemente, tivemos um grande evento, inclusive em 2018, de tentativas de aproximação de vagas versus postulantes aos respectivos empregos, os mutirões de atendimento, inclusive em parceria com a Secretaria Estadual de Relações de Trabalho, que está lá baseado dentro do nosso Atende Fácil. Então, de forma direta, é através de investimento. De forma indireta, é melhorando esse ambiente. Apesar de não estar sob a alçada da Secretaria da Fazenda, eu acompanhei como espectador a implantação de um portal, sob regência da Secretaria,
para a pessoa cadastrar o seu currículo e melhorar a possibilidade de intermediar esse trânsito, essa comunicação entre candidato e vaga disponível. Agora, mesmo falando de investimento, ou mesmo falando de melhoria do ambiente de acesso ao trabalho formal, que é uma medida que foge aos nossos controles, que é a medida macroeconômica. Essa sim é a grande responsável por fomentar ou por desestimular a possibilidade de geração de empregos. Então, o tema emprego, pelo menos na minha ótica, não pode ser de maneira alguma deixado de lado pelo poder público responsável. Nós temos que fazer o nosso dever de casa, estamos fazendo, mas o grande impulsionador deste tema é o governo federal. Então, seja através das reformas, seja através da melhoria dos marcos regulatórios que são tão burocráticos para os dois lados, tanto para o empregador quanto o empregado, na gestão do emprego, e que está nas mãos dele a grande parcela de resultado, exitoso ou não, sobre o tema. Okay? Precatórios e negociação. De vez em quando eu brinco que você tem entre nós, a gente brinca que você tem uma escuta lá dentro da minha sala, que você, quando eu penso uma coisa, você vem e já está antenado neste mesmo tema. Né? Foi assim com outros tantos temas que a gente tocou no ano 2017 e 2018. Precatórios é o seguinte. A emenda constitucional 99, ela cria oficialmente o ambiente de renegociação de precatórios. Claro. Nós trabalhamos durante 2018 com uma expectativa muito grande de levantar um recurso junto ao Tribunal de Justiça, oriundo de depósitos judiciais, e que essa emenda 99 deixou à disposição dos municípios este volume, para que a gente levantasse esse importante valor. Nós estamos falando aí de um valor de mais de 50 milhões de reais, e pegar esses 50 milhões de reais, ou o valor que se efetivamente realizasse, e lançar de imediato um leilão do precatório. Então, como o governo do Estado já fez, quem der mais desconto, adianta a fila. O que aconteceu? Fomos o primeiro município do Estado a conseguir habilitação para levantar esse recurso, mas por uma questão de ordem, pelo menos alegada, operacional do banco responsável por isso, que é o Banco do Brasil, a gente não conseguiu levantar o recurso. Nós fomos para a Justiça, ainda estamos na Justiça contra o Banco do Brasil, por um descumprimento de ordem. Nós saímos de lá com o despacho do presidente do Tribunal de Justiça, dizendo, em 90 dias, transfira os recursos ao Poder Público Municipal de São Caetano do Sul. Internamente, confesso que gerou uma grande expectativa para a gente movimentar este tema, mas não logramos êxito e fomos buscar o nosso direito de forma judicial. Estamos neste caminho judicial. Tá. E se não vier o dinheiro, dá para fazer? Dá. Dá para fazer, sem sombra de dúvida. No entanto, quando eu faço isso com um volume extra, 50 milhões, 57 milhões de reais, o meu poder de fogo é um. Quando eu faço só com o recurso do município, o poder de fogo é outro. Então, nós esperamos essa definição para lançar a mão nessa frente, mas ela será lançada assim, sem sombra de dúvida. Tá? ICMS de 2015 para 2018. O ICMS sofreu um decréscimo, como falei no início aqui, causado por dois fatores, um, a meu ver, de ordem externa e um de ordem interna. De ordem externa é a conjuntura econômica. Não podemos negar que houve uma crise dura aí e que precedeu este decréscimo arrecadatório. Todos os municípios passaram por este movimento, todos, se não todos, quase que a totalidade deles. A medida interna é que não havia fiscalização para esse tributo. A maior fonte de arrecadação do município era acompanhada de uma forma muito inadequada por servidores terceirizados. Isso não pode. Tem que ser fiscal, concursar, agente público fiscal de carreira, para ter perenidade. É uma tarefa que não é de mandato, é uma tarefa de Estado. Ela tem que permear. De continuidade. Ok, exatamente. Em 2017 a gente constituiu essa equipe que então não existia, colocamos na fiscalização dedicada, exclusiva a ICMS, e os resultados começam a fluir agora.
Lembrando que ICMS ele gera resultado 2 anos depois. Então, o trabalho que a gente iniciou em 2017, o reflexo prático dele e preponderante vai acontecer em 2019. Se conseguirmos concluir com êxito as negociações que envolvem a General Motors, estamos falando de um importante volume de ICMS para os anos de 2023 em diante. Então, são essas todas as nuances envolvidas neste tema. Lembrando que tem um fator que passa por cima de tudo isso, que é o ambiente macroeconômico. Tudo isso nós estamos costurando aqui. Se a economia nacional não for bem, tudo isso aqui foi por terra. Então, o que compete a nós? Fazer o nosso dever de casa. Estruturar a equipe, fiscalizar e tratar das questões de incentivo de modo a melhorar a arrecadação de recursos. Ponto final. Fora isso, é torcer para que o ambiente macroeconômico se preserve ou eventualmente até se melhore. Okay? Desculpa, só mais uma coisa disso. Aproveitando esse bom relacionamento que a gente tem, como você mesmo disse, se puder falar alguma coisa só uma indicação nossa, da nossa nota. Nossa nota, vamos lá. Importante trazer esse tema, vamos falar dele. Nossa nota, um programa nosso, que trazido em 2017. Iniciamos logo no final de 2017 e fizemos questão de deixar o programa bem para o final, porque percebemos que é um programa que depende muito de comunicação, de publicidade. O pessoal da comunicação está aqui, nós debatemos muito isso. Esse sistema já estava contratado desde 2015 na prefeitura, sendo pago e não utilizado. Nós assumimos em 2017, procuramos fazer todos os ajustes de sistema para garantir a integridade e depois encaminhamos um projeto de lei para essa casa, que aprovou em 2017, e a partir daí nos deu condições de executar o programa. Viemos realizando, cumprindo religiosamente com todas as etapas deste programa, enfim, apurando os cupons, publicando, divulgando os números ápices, acompanhando e aguardando a extração da Loteria Federal e a entrega do prêmio logo na sequência. Na última edição de 2018, nós tivemos não vou nem usar o termo infelicidade, porque não é, de maneira alguma. Vamos dizer que tivemos casuisticamente, e eu posso explicar isso com muita tranquilidade, um único ganhador uma única pessoa que logrou 9 dos 11 prêmios. E é muito tranquilo a gente explicar, apesar do alarde que isso gerou. Vamos lá. Não tivemos ainda a divulgação plena do programa. Repito, é um programa que depende de maciça comunicação. Não tínhamos agente de comunicação e fizemos os nossos melhores esforços para comunicar isso. Então era panfletinho entregue em todas as edições do Governo em Movimento, material enviado dentro do material escolar das nossas crianças, acompanhamos os mutirões da saúde, mas campanhas a boca pequena. Com isso, o alcance não foi aquilo que a gente esperava. Se o alcance não foi aquilo que a gente esperava, logo, o número de participantes é reduzido. Posso retirar a legitimidade do projeto por conta disso? Não, senhor. Estamos estritamente acobertados pela legislação que rege o tema. Tá. Veio a calhar que aquele ganhador daquele mês, ele fez uma grande aquisição, mas muito alta, uma aquisição muito alta de serviço do município, completamente fora do padrão normal de ticket. Vamos falar, ticket de serviço é muito baixo. O ticket de serviço é o estacionamento, é o salão do cabeleireiro, ok? É a oficina mecânica. Os maiores volumes vão trazer escolas particulares, tem um volume um pouco mais considerável, a área médica, que o senhor atua, tem um ticket um pouco melhor, academias, enfim. Esse aí conseguiu um consumo que a gente inclusive aferiu, legítimo, nota fiscal emitida, enfim, não vou poder entrar no mérito da despesa por uma questão de sigilo fiscal, mas ele adquiriu. Com isso ele entrou disputando com mais de 80 cupons naquele mês. Ato contínuo, tiver uma denúncia, uma representação ao Ministério Público,
internamente, de forma imediata, por determinação do prefeito, inclusive acompanhado de um ofício dessa casa, para a gente averiguar o que estava acontecendo. A Controladoria Geral do município abriu uma sindicância, ouviu todo mundo, documentalmente, está tudo tranquilo e comprovado. E agora aguardamos o encerramento deste caso do Ministério Público para fazer o que a gente vinha planejando. A comunicação está aí para corroborar. Nós estávamos com uma campanha enorme, maciça, inclusive trazendo as entidades assistenciais para o projeto, que já está em lei, está aprovado, inclusive trazendo premiações temáticas e em espécie, com doações, fizemos todo um movimento, inclusive com o shopping, para melhorar esse aspecto. Infelizmente, vamos parar, vai dar agora a decisão. É importante a gente frisar que o número apto, ele é divulgado uma semana antes do sorteio. E se ele não tivesse ganho, aí sim teria problema, porque nós teríamos manipulado o resultado. Isso a gente não admite. Então, nós estamos muito tranquilos em relação à usura. Nós só precisamos, neste momento, dar um passo para trás, para depois dar dois para frente. E assim a gente pretende tocar. Antes de passar a palavra para o vereador Olinto Voltarelli, gostaria de agradecer a presença do nosso presidente da casa, professor Eclerson Piumieno. Muito obrigado pela sua presença. Com a palavra, Olintinho. Vamos procurar ser um pouco mais sucinto nas perguntas. Eu acho que eu entendi, eu também vou ser sucinto na resposta. Na resposta também? Vamos uma porque objetivo, A, B, A, B. Uma porque já avançada a hora, né? Até porque tem população que quer perguntar também. Também tem população. E sobre assuntos referentes à prestação de contas do terceiro quadrimestre de 2018. O concurso não tem nada a ver com isso, meu Deus do céu. Vamos respeitar as pessoas que querem perguntar também. São 15 perguntas a cada vereador de assunto que não tem nada a ver, presidente. Desculpa. Não, tudo bem. Então vamos procurar ser mais específico, também para não deixar nosso secretário muito extenso. Então fala assim, presidente, fala. Vereador, o senhor dispõe de 2 minutos. Vereador, o senhor é 1 minuto e meio, tá? Pode ir. Muito obrigado. Bom, primeiramente, bom dia a todos. Quero cumprimentar os nobres pares, público presente, senhora presidente, senhor secretário da Fazenda, obrigado pela presença mais uma vez nessa casa. Quero agradecer ao senhor, parabenizá-lo pela excelente explanação, como sempre, destacando inicialmente o recorde histórico de superávit na ordem de 44,3 milhões, retomando a credibilidade do mercado e retomando o crescimento de São Caetano do Sul. 2 breves perguntas, secretário. A primeira, gostaria de saber do senhor se existe a possibilidade de criarmos uma tributação em cima das empresas que vem causando inúmeros transtornos na cidade de São Caetano do Sul com relação à fiação pendurada nos postes. Haja vista que nós parlamentares não podemos legislar, estava até conversando aqui com o nobre líder Titi Campanella a respeito do tema, nós parlamentares não podemos legislar sobre o tema orçamentário e sobre a questão tributária. Então essa é a minha primeira pergunta. Segunda pergunta, eu acho que quando eu venho falar com o senhor de ISS, eu não posso afirmar, mas tenho quase certeza que quando o senhor vai tocar no tema lá no Poder Executivo do ISS, o senhor acho que lembra de mim, né? Porque ano passado aí eu protocolei uma indicação solicitando o parcelamento do ISS da construção civil, vínhamos conversando a respeito, passou um projeto de lei nessa casa, recentemente, na sessão passada, sobre o ISSQN, e o senhor, em conversa com esse parlamentar, me fez entender a dificuldade de autorizar o parcelamento do ISS para a construção civil, que eu acho muito importante, eu sou defensor desse tema nessa casa, por conta da inadimplência. O cidadão vai lá, paga a primeira parcela do ISS para obter o habite, depois não paga as parcelas que dão sequência ao parcelamento, já estipulado. Portanto, eu protocolei uma indicação, procurei um outro caminho, gostaria de saber do Poder Executivo, por parte do senhor, se vai haver a possibilidade. Eu protocolei uma indicação no final do ano passado, solicitando a realização de estudos visando a possibilidade de disponibilização de parcelamento de tributos, em especial do ISSQN da construção civil, utilizando-se de cartões de crédito com respaldo em lei municipal 5590 de dezembro de 2017, solicitando ainda que sejam realizados estudos objetivando, além do recebimento de tributos, o parcelamento de multas, inclusive aquelas originárias das autuações de trânsito.
E essa medida, vejo que se faz necessária, visando promover maior arrecadação aos cofres públicos, beneficiando também o contribuinte que poderá parcelar seus débitos junto à Prefeitura Municipal. Vamos lá. Obrigado. Legislação para fiação, houve inclusive uma tentativa lá atrás de tributar isso, de falar que aquilo é um serviço, e há um embate na esfera judicial sobre esse tema. Uma corrente que entende que aquilo é locação do espaço. Se é locação, não seria objeto de tributação municipal. E há uma outra corrente dizendo que não, que dá para a gente tributar. Então, não há conforto por parte do município, neste momento, em lançar uma medida nesse sentido, que eu posso, ao invés de melhorar a arrecadação, gerar um passivo judicial para o município ali na frente. Mas a Procuradoria, inclusive ontem a gente estava falando sobre isso, nós estamos acompanhando isso de perto. Okay? Sobre a questão do ISS da construção civil, você vem trazendo essa questão para nós já há muito tempo. É importante a gente explicar. Nós não podemos abrir mão de receber o ISS decorrente da construção civil. Primeiro, porque ele é custo da obra. Eu já construí na minha vida particular. Eu sei o que é chegar no final dessa obra com muita dificuldade para arcar com as obrigações previdenciárias e de encargos notariais, mais tributos municipais. Eu sei disso. Mas enquanto poder público, eu não posso abrir mão de receber essa receita à vista. Por quê? Quando eu parcelo, passa a gerar um custo administrativo de acompanhamento desse parcelamento. E é óbvio que a gente passa a estar suscetível à inadimplência. Então, para a gente fazer gestão séria, sem criar nenhum factóide para ninguém, é importante pactuar isso. Isso se aplica a multas de trânsito. Multa, então, multa é algo punitivo. Ok? Só tem multa quem foi punido. Se ela é justa ou não, é um outro campo de discussão que não passa pela Fazenda, mas chegou lá para cobrar, a gente cobra. Qual a medida alternativa que a gente encontrou? Nós mandamos um projeto de lei para essa casa em 2017, aliás, que tem a notícia, a primeira lei nesse sentido aprovada na ABC, que autoriza o município a parcelar isso em cartão de crédito. Aí sim, eu recebo à vista e o devedor paga em 10 vezes, 12 vezes lá, de acordo com a bandeira do cartão. Essa lei foi aprovada, nós ficamos um ano aí encontrando um modelo jurídico para conseguir pôr isso de pé, porque não era uma medida até então usual, agora ela está mais usual, então os DETRANs estão fazendo isso, a Secretaria da Fazenda começa a avançar, a Secretaria de Estado começa a avançar mão disso, algumas prefeituras começaram a mexer com isso. Agora sim, o terreno está um pouco mais palpável para esse tipo de iniciativa. Houve também uma recente agora, no final de 2018, uma regulamentação do Banco Central do Brasil para esses prestadores de serviço. Pois bem, para resumir, a gente vai botar o parcelamento de cartão de crédito na rua. Tá? A gente vai publicar um chamamento público. Todos aqueles prestadores de serviço que atendam aos requisitos do chamamento estarão lá na Atende Fácil, nas nossas mídias sociais, nos nossos canais eletrônicos de atendimento, oferecendo parcelamento na bandeira do cartão. Okay? No prazo máximo de quantos meses? Olha, a gente pretende concluir esse chamamento no final desse primeiro semestre, até porque nos interessa financeiramente. Passou o refis, esse negócio está na rua. Okay? Com a palavra agora as perguntas do vereador Tite Campanella. Vou ser rápido. Inclusive, acho que quem toma multa tem que pagar em dobro. Não tem nem que ser parcelado. Tem que pagar à vista em dobro. Jefferson, bom dia, muito obrigado pela presença. A gente conversa bastante, então eu vou querer só ilustrar duas coisas aqui nessa audiência pública, até para ficar registrado. São duas pontuações só que eu quero fazer. Nós tivemos durante o ano de 2018, eu acompanho as publicações do Diário Oficial do Município, inúmeras edições de créditos adicionais que foram publicados, remanejando as verbas orçamentárias. A gente sabe que quando a gente tem isso com muita frequência, é sintoma de que o orçamento está com alguma doença, está com algum probleminha. E a minha primeira pergunta, então, é se a gente
tem mais tranquilidade na execução, no planejamento e na execução do orçamento desse ano aqui, 2019, que a gente não tem os problemas que a gente teve em 2018. E por último, eu queria que você rapidamente ilustrasse para as pessoas aqui presentes, para a população que acompanha a gente pela internet, o que nós tivemos, os problemas que nós tivemos com as isenções de IPTU. A gente sabe que inúmeras pessoas se beneficiavam da isenção de IPTU em São Caetano e pagavam IPTUs caríssimos em Indaiatuba, Valinhos, Itu, Riviera de São Lourenço, Guarujá. E aí quando você, de uma maneira muito correta, e eu queria que você contasse isso também, como você fez isso, quando você reverteu essas isenções, como é que foram as reações? Muito obrigado. Alterações orçamentárias é tanto quanto emblemático, se é o termo mais próximo que eu consegui encontrar para a gente explicar. O município tinha um percentual, me assustou quando chegamos, de 100% de possibilidade de remanejamento. Imediatamente reduzimos para 50%, para sentir como era a prática, e reduzimos de novo para 40%. Então, esses 2 anos a gente saiu de 100 para 40%, o que por hora já nos agrada. Houve, já em 2 de janeiro de 2017, a edição de um decreto que levava para cada secretário a ordenação da despesa. Para quem não sabe o que é a ordenação da despesa, é a responsabilização pessoal pela despesa. Então, eu, como secretário da Fazenda, em todas as notas que eu assino, eu passo a ser responsável pessoalmente por essa execução. Pois bem, essa é uma prática que médios municípios de regra adotam, os nossos vizinhos já têm isso há algum tempo, São Caetano ainda não tinha, passou a ter a partir de então. Quando a gente recebe isso, a gente percebeu que os contratos não obedeciam essa mesma lógica. Vamos exemplificar. Contrato de água mineral, contrato de papel A4, contrato de locação de computadores. Isso tudo era feito de forma centralizada na Secretaria de Planejamento. O que se entendeu por mais justo? O planejamento não pode responder pela contratação da prefeitura inteira. Nós temos que descentralizar isso. Então houve uma descentralização contratual, que foi iniciada em 2017, continuada em 2018 e vai continuar em 2019. Esse é um processo que é de médio prazo, até a gente entregar a cidade totalmente descentralizada na questão de consumo orçamentário, métrica de apropriação e apuração de custos e também de responsabilização pessoal dos seus respectivos ordenadores da despesa, neste caso os secretários. Pois bem, quando a gente vai fazendo essas transferências de contrato, por óbvio, eu tenho que mandar recurso. Então, muito disso está relacionado a este movimento de descentralização do orçamento, porque quando eu transfiro a cota de computadores, que até então a CEPLAG era responsável, para a Secretaria da Fazenda, eu tenho que mandar o dinheiro da CEPLAG para a Fazenda, um movimento que é necessário para manter a coerência do orçamento. Pois bem, quando a gente faz isso, a gente emite decreto. Quando a gente emite decreto, a gente consome o nosso percentual de movimentação. Mas lembrando que nosso percentual está em 40%, obedecemos fielmente esse percentual, e a expectativa é que a gente termine esse mandato com um número ainda inferior ao que a gente vem experimentando atualmente, e a gente sai de 100 para alguma coisa próximo de 25, 30 no máximo. E chegamos a um número melhor. Isso vai continuar em 2019. Tá? Isenções de IPTU, que é importante também dizer que é um assunto que vira e mexe vem à tona. Nós tínhamos uma sinalização de melhorar a arrecadação de IPTU. Tínhamos 2 caminhos: aumentar a alíquota, revisar a plana genérica, okay? Ou verificar oportunidades de melhoria arrecadatória no combate à evasão fiscal. São Caetano tinha 10 mil contribuintes beneficiários de isenção. Nós estamos falando de 10 mil famílias. Nós achamos um número que poderia ter aí um 90. Então, o que nós percebemos? Está na hora de olhar isso. Não tínhamos ferramenta. O município nunca dispôs de ferramenta nesse sentido. Fizemos um convênio com a Associação dos Registros Imobiliários do Estado de São Paulo, com a ARISP, e passamos a enxergar todos os imóveis para aquele contribuinte do Estado de São Paulo, Minas, Rio e Espírito Santo, região sudeste todinha.
E isso está aumentando, está chegando em Minas Gerais e Paraná. Quando a gente pegou esses casos, nós começamos a olhar um por um. E a lei municipal de São Caetano diz o quê? A isenção é devida para aquele contribuinte que possua um único imóvel que lhe sirva de residência. Percebemos aí que, como você bem colocou, inúmeros casos em que o contribuinte possui um imóvel em São Caetano do Sul e possui outro imóvel em qualquer outro desses estados. Foi muito comum a existência de imóveis, né, em regiões litorâneas e para o interior, então, casas de veraneio, de descanso. E, via de regra, esses imóveis em locais turísticos são tributados a 4% de IPTU, e São Caetano, que ele reside, é zero. Por mais que as razões individuais venham à tona, enfim, são legítimas, se a gente olhar no aspecto de justiça tributária, isso é inadequado em relação àqueles que pagam. Quem paga não pagando por quem não paga. E fizemos uma verdadeira devassa nesse segmento. Confesso, foi a Fazenda que assumiu isso. Para você ter ideia, nós revisamos 4.200 casos até agora. 4.200 casos. Esqueci de trazer o número, porque eu imaginei que fosse ter essa pergunta. 44% dos casos, até agora, são irregulares. Flagramos 44% de irregularidades até o momento. Um número muito alto. Podemos ter cometido excesso? Podemos. Nós estamos aqui para dizer que não houve nenhum excesso da nossa parte, estamos muito tranquilos para recepcionar os casos, como temos recebido. Confesso, são pouquíssimos casos, até agora, oficialmente protocolados, em que a gente detectou alguma falha de verificação. O que a gente percebeu? Pessoas que, por exemplo, deram entrada em processo de inventário, estão aguardando a justiça. Eu não posso penalizá-lo por uma medida dessa, ele já propôs o inventário. Então, nós vamos trazer uma lei para essa casa, já está isso muito bem posto para a diretoria responsável, para a gente tratar destes casos em que a gente identificou oportunidade de melhorar a aplicação da lei. Mas são questões marginais, não chegam no cerne da questão. O cerne da questão está aí, está posto, e nós vamos continuar até o final deste ano a devassa por todos os casos de isenção para averiguar se eles estão corretos ou não. Ok? Passamos agora a pergunta para o vereador Ricardo Andrejucci. Bom dia, secretário. Bom dia a todos os presentes. Bom dia. Primeiro ponto, eu quero parabenizar pela prestação de contas, né, e a apresentação. Mais do que uma prestação de contas, eu entendo que é uma aula, tá? A gente aprende bastante coisa com relação à gestão pública da forma que o senhor passa o conteúdo para nós. E a gente sabe que o prefeito Aurico ele tem uma boa capacidade de gestão, mas não se faz gestão sozinho. A gente precisa de uma boa equipe para fazer acontecer a coisa. O senhor está de parabéns pelo trabalho. São dois pontos que eu queria colocar, duas questões. Nós estamos diante das pessoas no nosso dia a dia, nós vereadores principalmente, estamos ali no dia a dia conversando com pessoas. Numa audiência pública da Fazenda, ela traz muitos números, e para as pessoas os números não importam muito. Elas querem saber o que impacta direto na vida delas. E nessa parte da apresentação, onde está as consequências do ajuste fiscal, você fez aquele gráfico, a gente percebe que do ano 2008, onde aconteceu aquela crise global, né, começou a impactar também aqui, pelo que parece, no nosso município, e isso no mundo inteiro. Começou a haver teve uma recuperação, mas houve uma queda brutal. Até no último mandato permaneceu lá embaixo a capacidade de investimentos do município. Eu queria que o senhor discorresse um pouco sobre como foi essa reengenharia, esse jeito de fazer o seu trabalho, que isso sim, essa subida aí em 2017, 2018 e agora para 2019 vai ter um salto gigantesco, numa linguagem popular para a gente levar para as pessoas. Estive na audiência pública e é isso que vai impactar direto na vida das pessoas. Isso é importante a gente trazer numa linguagem bem popular. Tá, discorresse um pouco sobre esse trabalho fenomenal que você conseguiu fazer aí. E em segundo lugar, uma segunda pergunta, uma proposição na verdade. Nós temos muitas notícias boas para dar para a população
nessa audiência pública aqui, mas o horário é ruim. Se pudesse trazer para de noite um horário que as pessoas pudessem participar mais, escutar mais. Notícia boa a gente não precisa dar no escuro, não, a gente tem que dar a luz do dia, mas a luz onde as pessoas possam ver. Então, na noite, não na calada da noite, mas no horário possível aí. A possibilidade disso seria muito importante. Obrigado. Bom, no horário da audiência eu quero reservar a presidência que sempre convocado estarei, independente do horário do dia, mas é uma prerrogativa da casa essa audiência, que deixo para a presidente falar. A questão de retomada de investimento é assim, é como na nossa casa. Se você tem intenção de adquirir uma casa, você precisa se preparar para isso. E não tem segredo, ou é ganhar mais ou gastar menos. Nós não fizemos nada diferente disso. Os primeiros decretos emitidos pelo prefeito Aurico em 2017 já davam claros sinais de que nós caminharíamos para isso. Um decreto de limitação de empenho, um decreto determinando a redução imediata de pelo menos 25% nas despesas com o pessoal, um decreto que exonerou todos os cargos de confiança. Foi um outro decreto que determinou que todos os contratos de custeio fossem renegociados. Então, temos 100 números de decretos ali, logo no início de 2017, que vinham para dar condição, inclusive legal, para a gente tramitar por alguns temas. O que não estava escrito em decreto, por óbvio não é objeto de decreto, é a determinação que ele nos deu também no seguinte sentido: nós não vamos aumentar a IPTU de ninguém. Nós vamos coibir fraude. Ok, vamos coibir fraude. E partimos para esse exercício. Então, nós vamos coibir fraude, sonegação, no IPTU, também no ISS, enfim, encaminhamos várias medidas para melhorar a qualidade arrecadatória dos nossos impostos próprios, melhora a arrecadação e, do outro lado, a gente enxuga a despesa. É uma briga diária e contínua de enxugar e de tentar trabalhar o menor volume possível. Temos feito isso. Tá? Quando a gente melhora a arrecadação e reduz o custeio, logo começa a sobrar alguma coisa para investimento. Muito me orgulho, viu, fazer parte desse projeto, mas eu pretendo, enfim, não seria diferente disso, eu me coloco apenas como um ator que está ajudando, porque é todo um trabalho coletivo, né? A secretária da Saúde, a secretária de Cultura está aqui, sabe o que é ter o orçamento contingenciado e as dificuldades que se apresentam na conta. Então, cada secretário fazendo a sua colaboração para ajustar o tamanho do custeio da máquina, sob tutela e ordem do chefe do Poder Executivo, e a partir daí conseguir encaminhar os investimentos. Então, não tem muito segredo. Ganhar mais e gastar menos. A partir daí a gente consegue emplacar investimento, ok? Mais alguma pergunta, Ricardo? Agora, depois da fala dos vereadores, eu gostaria de saber se alguém do público presente gostaria de fazer alguma pergunta para o nosso secretário. Vamos da Regiane levar o microfone. Bom dia, é Thiago, resido no bairro São José. A minha objeção é o seguinte: tanto na audiência anterior a essa como a essa, houve uma arrecadação controlada e satisfatória de tributos e taxas por meio de fiscalização ou de negociação de dívida. E em contrapartida, em 2018, houve também tomada de empréstimos e financiamentos pelo Poder Executivo. E em janeiro de 2019, o IPTU de 2019, houve um aumento substancial para a população. Eu gostaria de saber qual é a vinculação e os motivos que levaram a isso, que tudo indica que em 2019 a situação seria similar a 2018 em arrecadação. Tiago, agradeço pela pergunta. Se eu não me engano, estava aqui ontem, vi na audiência da saúde. Vamos lá. Receita própria versus receita externa. Vamos assim colocar. A gente conseguimos chegar ao final do exercício de 2018, sim, com números
extremamente favoráveis. Eu ouso aqui dizer que não temos muitos municípios no Brasil que conseguiram emplacar os números que a gente emplacou em crescimento de IPTU e ISS. Isso é importante a gente reconhecer e posicionar. Quando eu arrecado esse valor, enfim, para chegar aos 30% eu precisei chegar ao final do exercício. Logo, para conseguir fazer os investimentos que a gente vislumbra e que a gente conseguiu emplacar, inclusive em 2018, eu não poderia esperar com que o ano de 2018 se encerrasse para começar a pensar os investimentos. Eu vou dizer da nossa única despesa que foi feita com recurso externo em 2018, que foram aqueles, arredondando aqueles 5 milhões que a gente captou do Banco do Brasil, para parte do nosso projeto de fibra ótica. A partir da implantação da fibra ótica, a gente passa a contar com 30% de economia nas nossas ligações. Por quê? Porque a gente passa a usar VoIP. Sem falar do serviço público de disponibilização para a população, mas eu não estou nem olhando sobre esse aspecto. Estou dizendo o aspecto interna corporis de economia direta nas contas de consumo de telefonia. Um outro aspecto é conseguir melhorar a qualidade de comunicação dos prédios públicos. Por quê? Quando não se tem uma internet de boa qualidade, hoje em dia, nós dependemos desse negócio, como a gente depende dentro da nossa casa, nós temos uma perda substancial na qualidade do trânsito da informação e isso reflete de forma direta na perda da qualidade do serviço prestado. Porque um processo, ou software, ou uma informação que eu poderia gerar um determinado delta P, um determinado tempo, sem a fibra eu tenho que gerar um delta um pouco maior. Então significa prejuízo à produtividade. Captamos 5 milhões de reais. E vamos captar mais 30 em 2019 para concluir o projeto de modernização do município. Esses 30 nós estamos há um ano buscando junto ao BNDES. Um ano. Entregamos ontem as últimas pendências que o banco requisitou e vamos para a parte agora de assinatura de contrato. Nós vamos captar 30 milhões. No horizonte do projeto, a gente deve pagar em torno de 22 milhões de reais de encargos. E o retorno para o município, apenas em economia, de 2 pontos percentuais em saúde, que a gente passa a ter, por conta desse projeto, retorna 195 milhões para o município no mesmo período. Então, são projetos que, quando a gente busca recursos, primeiro a gente tem que provar para o banco que eu vou ter dinheiro para pagá-lo. O que eu tenho que mostrar para o banco? Que ele vai reverter em benefício financeiro direto para quem está pegando empréstimo. Ele vai melhorar a minha condição financeira e não me prejudicar. Tem que haver viabilidade financeira nessas captações, senão não empresta. Portanto, nós lançamos mão desses empréstimos logo na largada do exercício, e são morosos, a gente leva 2, 3 anos para conseguir se acreditar, pela incerteza de possibilidade de ter recurso próprio ou não. Lembrando que nós iniciamos em 2017 sem transição de governo, um volume desconhecido de fornecedores que estavam com notas fiscais em mãos e que tiveram seus empenhos cancelados no final do exercício. Tanto é que a gente colocou um decreto para isso, chamando, olha, quem tem para receber que vem, nós precisamos negociar. Dada essa incerteza, nós não poderíamos deixar de investir. Então nós vamos buscar recursos para investir. E lançamos mãos dos investimentos. Tá. Daqui para frente são as fases de captação. E é claro que na hora de captar a gente vai avaliar, olha, saiu para nós aqui X milhões para construir tal equipamento, para investir em tal projeto. Eu tenho dinheiro próprio para substituir? Se sim, a gente abre mão. No máximo a gente perdeu o esforço, vai. Se não, a gente vai continuar com o investimento. Lembrando que todos os investimentos devem reverter benefícios financeiros para o município durante a sua vigência. Então, eu acredito particularmente que continuaremos em 2019 com um volume bom arrecadatório, talvez não nos patamares de 2018, porque crescer 30% em ISS é muito difícil a gente repetir um resultado desse, mas vamos crescer. Se a economia comportar, teremos um crescimento de ICM, certamente, que é a nossa segunda fonte arrecadatória, e o IPTU, a gente aplica a inflação para o IPTU, a gente não aumenta o IPTU, a gente aplica a inflação. Onde é que está a possibilidade de melhorar esse IPTU? Na continuidade do trabalho de combate à evasão fiscal. Então,
Então, não sei se ficou claro, tentando responder a sua pergunta. O cenário para o município para 2019 é o mesmo? Sim, nós vamos continuar perseguindo a melhoria arrecadatória própria, porque o município tem que dispor de perna própria arrecadatória. Só um pouco. O município continuará atrás de recursos externos? Sim, também. Por quê? Porque nós precisamos dos recursos externos para trazer investimento, bons projetos para o município, que, como já falado aqui, vão trazer emprego, investimento, enfim, se recurso próprio não for suficiente. Ok? De necessidade maior de arrecadação esse ano. Oi, desculpa. Vai haver uma necessidade maior de arrecadação de recursos, etc. esse ano. Olha, a arrecadação vai crescer. Nós previmos um crescimento da ordem de 7% do orçamento geral, corrente. Okay? Mas aí nós temos que ter um pouco de dosagem. Nós não podemos partir para o aumento de carga tributária. Esse aí é terrível e nós já sabemos que ninguém suporta mais aumento de carga tributária. Então, onde é que nós vamos atuar? Sonegação e fraude. Nós não vamos atuar em aumento de carga. Então, até onde a sonegação e fraude nos permitir ao melhorar a nossa arrecadação, nós vamos trabalhar com muita tranquilidade. Fora isso, nenhuma outra medida. Okay? Mais alguma pergunta do povo presente? A minha pergunta é a seguinte, secretário. Eu só não entendi aqui, depois na aplicação de recursos, você pudesse explicar rapidamente, o empenhado é esse liquidado aí e o pago. Quais são as diferenças aí? Despesa empenhada é quando eu assino o contrato, quando eu firmo o compromisso de ter despesa. Vamos imaginar o seguinte, vamos exemplificar, licitei a obra. Se eu licitei a obra, eu empenho ela, todinha. Naquele primeiro momento. Claro, todinha no que diz respeito ao exercício. Então, se eu assinar um contrato hoje de uma obra, eu vou empenhar a totalidade dessa obra para 2019. É a despesa empenhada. Na medida que as medições dessa obra vão chegando, ela vai se transformando na despesa liquidada, que é a hora em que eu recebo a contraprestação de serviço. O estágio seguinte da despesa é a despesa paga. É quando sai o dinheiro do cofre da prefeitura e vai o dinheiro para o cofre do fornecedor. Ok? E uma outra pergunta, na audiência bem anterior, o senhor citou que tinha um processo de um devedor, e depois faria explicações para como que estaria esse devedor, que é o maior de São Caetano, como que estaria o andamento desse processo, e já também aproveitando, nós vimos que para mim foi um recadastramento, as empresas com 5 mil funcionários, só que depois ela foi estendida ao comércio pequeno. Explicasse rápido isso daí. Vamos falar primeiro da questão do grande devedor. Temos sim um grande devedor. Foram apresentados 17 recursos contra o município. Enfim, via de regra, grandes grupos econômicos que são, neste caso, grandes devedores, eles dispõem de um aparato jurídico muito grande. Então, eles têm muitas condições de nos interpelar na nossa ação de cobrança. O modelo tributário brasileiro é assim. A lógica é inversa. Enfim, nós fora estamos com a Procuradoria tentando concluir a análise de todos esses recursos para a gente fazer o ingresso na Justiça em relação a essa cobrança. Como é um caso muito grande, é redobrada a nossa responsabilidade, e a Procuradoria-Geral tem feito isso com muita maestria, de verificar, linha por linha, se o que a nossa fiscalização aferiu está de plena conformidade e segurança jurídica para ser cobrado no Poder Judiciário. O que significa isso? Se a gente cobrar algo que a Justiça derruba, a gente não recebe e o Poder Público tem que pagar os honorários do advogado da outra parte. Então, a cautela é redobrada para esses grandes valores. Que fase nós estamos? Estamos no arranjo final via Procuradoria-Geral. Ainda ontem tivemos uma reunião à tarde para fazer esse pente fino, um trabalho a 4 mãos entre Fazenda e Procuradoria, e a gente vai ingressar logo na sequência com a medida de cobrança. Lembrando que tem um refis indo para a rua. Se eles aparecerem voluntariamente pagarem os impostos no do refis, estamos felizes.
porque é melhor um bom acordo que uma longa briga, ok? Então também não afasta essa janela, mas aí é uma decisão da empresa, não é o caso. O fato é, se nada mudar, a gente está ingressando com a demanda judicial já agora no mês de março, mais tardar no mês de abril. Mais alguma pergunta? Bom dia a todos, bom dia secretário. Representando os servidores aqui de São Caetano, queria deixar de falar sobre o bônus da educação, que é algo que todos os servidores hoje em dia perguntam se irá ter, se não terá, se vai ficar igual, se não vai, se a administração já tem uma posição ou não. E como nós estamos vendo aí que o senhor fez um ótimo trabalho, que tem aí um saldo positivo maravilhoso, eu espero aí que o senhor possa nos dar essa resposta positiva. Joelma, quero agradecer pela pergunta, inclusive agradecer mesmo na insistência das pautas que o sindicato, de forma legítima e extremamente atuante, coloca para a prefeitura, mesmo nessa necessidade de ser incisivo, o sindicato coloca uma postura extremamente reta, cordial e adequada para um bom relacionamento. Acho que é a partir daí que a gente começa a construir bons projetos para o funcionário público. É bom a gente atualizar o status, porque você provoca dia sim sobre esse tema. Vamos lá. As secretarias beneficiárias desse tema, está aqui um deles, que é o secretário da Cultura, que é o secretário João Manuel, nos oficiaram em relação ao programa para 2019. Foi agora no final de janeiro, final de janeiro. Nós não tínhamos sequer o resultado do exercício apurado. Então, ali eu fui o responsável por parar este negócio. Nós precisamos primeiro verificar o que ficou, para verificar para onde a gente vai. Primeiro ponto. E assim fizemos. Passamos pelo encerramento do exercício, na semana passada anunciamos o resultado, compilamos todos os pedidos, Então tem o pedido da Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude, o pedido da Secretaria da Cultura, o pedido da Secretaria da Educação. Compilamos os três, fizemos uma análise de impacto e encaminhamos ao gabinete do prefeito. Chegado ao gabinete do prefeito, eu mesmo pedi para parar. Por quê? Não vou aqui colocar sob o mérito e a legitimidade de nenhum dos pleitos, absolutamente. Mas o próprio sindicato sabe. Nós temos um acordo celebrado ano passado que nos remete a um compromisso que a gente cumpre, a gente não vai arredar disso, de recomposição da inflação que a gente deixou de dar em 2017 e, salvo engano, em 2016 também. Então, 16 e 17 houve uma perda inflacionária, a ordem do prefeito é recompõe, não queremos deixar o funcionário sem prejuízo. Então, é uma pauta, nós fechamos um número ano passado e precisamos pagar aí um pedaço desse passivo, mais a inflação para 2019, oriundo de 2018, para o próximo dissídio que está aí. Nós vamos agora iniciar essa rodada. Fora isso, nós temos rodadas setoriais que estão acontecendo, o sindicato está capitaneando isso, nós estamos falando de APIS, lactaristas, estamos falando de segurança, se eu não estou enganado, tem bastante coisa acontecendo no âmbito setorial. Eu pedi, prefeito, podemos fazer um último estudo olhando tudo? Porque, de forma muito franca, nós não podemos atender um lado comprometendo o outro. Nós estamos com 50% de pessoal. Precisamos reduzir. Nós herdamos com 60%, estamos com 50%. Ok, mas não é o número que nos conforta. Precisamos trabalhar isso ainda. Então, eu pedi mais uns dias. A Secretaria da Fazenda estuda. Olha, deixa fechar esses dados para a gente trabalhar disso de uma forma muito serena. Repito, o que disse nas outras vezes aqui. Nenhum compromisso assumido será descumprido, de forma absoluta. Tudo que foi comprometido por nós será devidamente cumprido. O passo seguinte é vir para a Câmara, como o próprio líder nos questionou ontem, vai vir para a Câmara, vai passar aqui um projeto, ele vai passar, a gente vai retroagir o pagamento, enfim, está tudo certo, não. Só precisamos agora fazer esse estudo conjunto de tudo, até para a gente não resolver o problema da boa nessa semana e ter um problema na negociação do dissídio daqui a um mês.
Acho que é o melhor caminho de forma muito clara. Ok? Certo? Mais alguma pergunta? Antes de encerrar, Ricardo, eu gostaria, vou conversar com o nosso secretário quanto à mudança de horário, que realmente esse horário é difícil, a gente não pode contar muito com a população, mas tenho certeza que no nosso próximo encontro vamos trazer uma solução melhor para todos, para nós vereadores e para a população, principalmente. Você está à disposição, né? Senhor presidente, eu só quero agradecer aqui aos vereadores que permaneceram até o final, como forma de respeito à senhora, à sua autoridade, ao secretário e principalmente à população também que ficou aguardando até agora. Esses vereadores aqui merecem pelo menos esse reconhecimento. Agradeço mesmo. Tá? Muito obrigado. Então, não havendo mais questionamentos, agradecemos a presença de todos e damos por encerrada a presente audiência pública referente à avaliação da execução orçamentária e cumprimento das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2018. Muito obrigado a todos, viu? Obrigado, secretário.